Olá, turminhas dos terceiros anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Então, segue aqui as orientações para as atividades dessa semana, 3/5 a 7/5. Preencher o cabeçalho, né? O nome completo, turminha, nome da professora e a data. Então, olha só, português. Faça a leitura da tirinha abaixo. Então, aqui nós temos o gênero textual, né? Que entra lá na HQs, História em Quadrinhos. Aqui no primeiro quadrinho. Você estava brincando de balanço com o cascão? Cebolinha perguntou para Mônica. Como você descobriu? E a Mônica fez uma outra pergunta para o Cebolinha, né? Então, olha só. Como que o Cebolinha descobriu, gente, que a Mônica estava brincando no balanço com o cascão? Logo percebes aqui, né? Dá para perceber o carimbo das mãozinhas sujas do cascão ali na roupinha da Mônica. Copie a frase do Cebolinha lá do primeiro balão. Então, copie toda a frase, essa aqui, né? Você estava brincando de balanço com o cascão? Copie aqui. E aí, na próxima questão, não esqueça da pontuação no final, né? Que é uma pergunta, você vai usar o ponto de interrogação. Qual a palavra escrita incorretamente nessa frase? Leiam, escrevam, leiam, descubram e registre aqui na atividade 4, ok? Aqui, gente. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre 3 sinais de pontuação. Existem muito mais, né? Nós sabemos, tem a vírgula, reticências, que também são muito utilizadas nos textos, o ponto final, interrogação, exclamação. Nós vamos falar hoje sobre esses 3 pontos aqui, tá? Ponto final, indica que a frase terminou. O ponto final é utilizado mais assim nas frases afirmativas ou negativas, tá? Ponto de interrogação indica que está se fazendo uma pergunta, né? Vocês observaram ali na história em quadrinho, nos 2 balãozinhos, são 2 frases interrogativas. Ponto de exclamação indica a admiração, alegria, surpresa, espanto, né? Por exemplo, aqui. Use corretamente os sinais de pontuação acima nas frases abaixo. Você me deu um susto. Qual o ponto que eu vou usar? Ponto de exclamação, que indica ali, ó, espanto, surpresa, alegria. Uma frase, por exemplo, que está representando que você está feliz, né? Você também vai usar ponto de exclamação. Ou até, inclusive, em algum momento de tristeza ou de susto, igual tá aqui, né? De surpresa com algo, né? Então, vocês estarão utilizando o ponto de exclamação. Esse aqui é o ponto de exclamação, tá? Qual o seu nome? Então, aqui eu tô fazendo uma pergunta. Uma perguntinha, eu vou usar o ponto de interrogação, certo? Sempre que eu fizer uma pergunta, eu estarei utilizando o ponto de interrogação, tá? Quantos anos você tem? Em qual escola você estuda? Você gosta de estudar? São todas perguntinhas, então eu estarei utilizando o ponto de interrogação. Agora sim, fiz um bolo para o lanche. Eu estou afirmando, né? Eu estou afirmando que eu fiz um bolo para o lanche. Vou usar o ponto de final, né? Fiz todas as minhas atividades. Ponto final, né? Então, quando eu estou afirmando, não finalizei as atividades. Também vai o ponto final, né? Preciso finalizar as atividades. Também é o ponto final. Tá? Está afirmando, ou frase negativa também é o ponto final. Agora vamos relembrar aqui, falar um pouquinho sobre o singular e o plural, né, gente? A flor aqui, uma flor. Quando eu tenho um elemento só, a gente indica e fala que a palavra está no singular. Mais que um ser, né? Ou elemento, a gente indica que a palavra tem que ser escrita no plural. Uma flor, a flor. Mais que uma flor, as flores,
certo? Então, aqui, gente, vocês irão colocar essas palavrinhas aqui no plural, estão no singular, porque eu tenho uma colher somente, tenho uma casa somente, tenho um homem somente. Então, um batom, um anzol, um país. Então, vocês irão colocar agora as palavrinhas no plural. Mais que uma colher, colheres. Mais que uma casa, casas, tá? Aqui, forme frases. Utilizando ali, né, o plural das figuras abaixo. Bola. Então, vocês farão uma frase com a palavrinha bola no plural. Então, uma bola, bola. Mais que uma, bolas, né? Então, olha só. Brinquei na escola. Brinquei na educação física com as bolas da escola. Tá? Você colocou ali a palavrinha, a imagem que tá ali no plural. Tênis ou sapato, enfim, né? Também tem que estar no tênis, não, né? Sapato, pode pôr. Então, assim, vocês utilizarão a frase, vão fazer a frase abaixo, utilizando essa palavrinha, né? Da imagem, porém tem que estar no plural, certo? Aqui, vogal O, maiúscula e minúscula em letrinha cursiva. Então, o traçado, gente, da vogal O, faça com capricho, olha lá, siga as setinhas que não tem erro. Desce, sobe assim o O maiúsculo e o O minúsculo. Sobe, volta, fecha e puxa a perninha ali, porque aquele tracinho tem que ficar ali para encostar na outra letrinha, né? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Olha só, sigam lá o pontilhado, né? Corretamente aí, seguindo o traçado das setas, certo? Subiu, puxou. Bem fácil, né? Façam com capricho aí, bastante atenção, ok? Matemática, pessoal. Conhecendo as medidas de capacidade, né? Que tá muito frequente aí no nosso dia a dia. Então, as medidas em nosso cotidiano. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual sua importância? Gente, então é muito importante essas medidas aí, por exemplo, as medidas em quilogramas, gramas, né? Porque tá presente em todos os alimentos que a gente compra, o nosso peso. Quantos quilos vocês pesam? Vocês sabem? Quantos quilos de arroz aí vocês gastam no mês na casa de vocês? Vocês podem fazer esses cálculos aí com o papai e com a mamãe, que faz parte do dia a dia de vocês aí. E entra bem esse nosso conteúdo aqui, tá? Medidas de capacidade e litro também. Olha só, eu tenho litro e mililitro. Para eu ter 1 litro, eu tenho que ter 1000 mililitros, né? Então, ml. Então, quando vocês compram lá uma garrafinha, por exemplo, de água, se tá escrito lá 250 ml, eu sei que é bem menos que 1 litro, porque para eu ter 1 litro, eu tenho que ter 1000 ml, né? Então, tudo isso também a gente vai vendo aí no decorrer, tá? Os itens abaixo são todas medidas de litros, é o que a prof estava falando. O leite nós compramos em litro, a água, o café depois de pronto, né? Porque quando a gente compra o pó, é em gramas, né? Quilogramas. Aí, quando ele está... quando a gente prepara o café, aí sim, litro. A gasolina, o álcool, enfim, né? Olha só o preço do litro da gasolina. Vocês também podem fazer cálculos aí. Quantos reais eu preciso para colocar 10 litros de gasolina no tanque do carro? Então, faça esses cálculos aí com o papai e com a mamãe, se possível, tá bom? Que são contas que vocês utilizarão aí no dia a dia de vocês. Aqui, gente, Anderson precisa encher o aquário com exatamente 14 litros de água.
Pinte os baldes que ele pode usar para conseguir essa quantia de água. Atenção, só pode pintar baldes até somar 14. Então, ali tem baldes de 2 litros, 5 litros, representando, né, gente? 4 litros, 3 litros. Então, vocês vão pintar ali, colorir os baldes para representar 14 litros, tá? Aqui vocês irão ler as situações e problemas. Vou ler a segunda questão aqui. Carlos comprou 6 litros de suco de morango e o dobro de suco de manga para o lanche das crianças. Quantos litros ele comprou ao todo? Se ele comprou 6 litros de suco de morango, só um pouquinho. Gente, se ele comprou 6 litros de suco de morango, o dobro de suco de manga. Tenho 6 litros já de suco de morango, mais o dobro de suco de manga. Eu posso... Como que eu vou saber o dobro de 6? Eu posso somar 6 mais 6, ou eu posso fazer 6 vezes 2, né? Que eu também vou ter o dobro de 6, tá? Aqui também tem mais uma situação probleminha. Aqui vocês irão marcar um X nos produtos abaixo, que compramos em litros. Então, o que a gente compra em litro aqui? Ovos eu sei que é em dúzia. Cenoura, quilograma, pão, quilograma, leite, litros, queijo, quilograma, refrigerante, litros, água, litros, suco, litros, né, gente? Então, aqui responda as questões, vocês vão observar um calendário aí, peça para um adulto, para alguém um calendário e responder as questões. Um ano tem quantos meses, gente? Uma semana tem quantos dias? Se uma semana tem 7 dias, 2 semanas tem quantos dias? Quantos meses no ano tem 30 dias? Nesse ano, vocês podem observar, tá? Escreva as datas usando os algarismos conforme o exemplo. 1º de abril aqui, né? 4 de dezembro. Então, vai colocar o 04 barrinha 12, né? 4 do 12. 6 de maio. 06 barrinha, maio é o mês 5, 05, ok? Aqui vocês irão desenvolver as operações, tá, gente? Lembrando que aqui, ó, 6 mais 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem que é a unidade no número 14? Olha para eu fazer aqui. 14. Unidade, dezena. O 4. Então, o 4 fica aqui e o 1 sobe aqui, né? Foi lá para a casinha das dezenas, porque ele é dezena. Então, ele precisa ir na casinha das dezenas. Estão vendo? Então, 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. E o 1 desce. Então, meu resultado ali, da minha operação de adição, 136 mais 18, 154, né? Aqui, gente, deixa para eu fazer só um exemplo aqui da subtração. Eu não tenho como a prof tirar 7 do 5. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego da minha dezena 1 aqui, fiquei com 15, e aqui eu fiquei com 5, certo? Agora eu tenho 50, não tenho mais 60, porque eu peguei uma dezena para lá. E aqui eu fiquei com 15 unidades, certo? Eu tinha 5. Eu peguei uma dezena, então eu tenho 15. Agora, 15 tira 7. Já tenho 7 ali. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, né? Agora, eu tenho 5 ali. Menos 1, 4. E abaixo, 2. Tá? Então, faça essas trocas aí. Não é empréstimo. Eu peguei uma dezena, tá? Peguei uma dezena das minhas 6 dezenas que eu tinha e fiquei aqui com 15. Eu tinha só 5 unidades, agora eu tenho 15, então eu peguei uma dezena. E aqui ficou valendo 5 dezenas, porque eu peguei uma dezena dali pra trocar lá, pra passar pra casinha das unidades. Certo, gente? Então, aqui, pessoal, atividade de arte, sigo as retas aí, tá? Conforme o exemplo aqui que nós iniciamos. Então, segmento de linhas a partir de um ponto. A linha é o elemento básico de todo grafismo e um dos mais usados quando se coloca um ponto em movimento, ele forma uma linha, né? Então, vocês vão seguir aqui o que se pede. Ali círculos, bolinhas pequenininhas, não pode passar das linhas, tá? Aqui tracinhos, aqui
espiral, né? Aqui sobe lá as montanhas, aqui continua o traçadinho dos tracinhos aqui de lembra adição, ou também lembra cruzinhas, aqui das montanhas, sobe, aqui tracinhos também, e aqui esse traçadinho também que parece a letrinha U, né? Então, vocês farão aqui também, ó, a letrinha parece a letrinha E, mas se ele quando fica maior, é a letrinha L cursiva, né? Então, faça esses traçadinhos que é bem importante para vocês trabalhar a coordenação motora aí, tá? E em ensino religioso, acho que a prof pulou o enunciado aqui, vocês, valores e atitudes no dia a dia. Os valores, amor e tolerância são fundamentais para uma boa convivência harmoniosa entre as pessoas, né, gente? A gente sabe que quando a gente tem tolerância, paciência, a gente vai conviver melhor no nosso grupo, onde a gente está inserido, né? Então, encontre aqui no caça-palavras as palavrinhas ali que representam valores no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Lembre de circular com o lápis de escrever e pintar com lapisinho de cor cada palavrinha, ok? E leiam as palavrinhas. Então, bom estudo, qualquer coisa, chame as professoras.